Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Nós, como sempre, trazemos o abraço das nossas casas espíritas, né? O Centro Espírita Leon Denis, o Centro Espírita Fraternal Teresa Dávila. Nesse momento, é perfeito. Eu falei com a Ana assim, Jesus, que coisa boa é a gente ter que olhar com mais atenção certos temas. Porque o nosso momento é um momento de fé, né? É um momento em que a gente tem que trabalhar, como diz aqui o Espírito Protetor, essa faculdade humana, porque é uma faculdade humana. E se é uma faculdade humana, se é uma potência da alma, como diz Leon Denis, se desenvolve. Mas como se desenvolve? Através do trabalho. Então ele começa dizendo que a fé é um sentimento inato no homem. E a gente começa a analisar as palavras. O que é inato, né, gente? Olha, se não houvesse, se não tivesse isso dentro da lei e da própria lei biológica, não haveria parto natural, né? A primeira questão, né? É a certeza da mãe que vai submeter aquilo, mesmo apesar de toda aquela situação desconfortável, mas logo após virá a grande alegria, que é aquela criatura tão esperada, e a criatura esperada, e ela vem. E a outra questão é daquele próprio ser nascituro, né? Porque, na verdade, para nascer é um trabalho danado. A gente às vezes não valoriza o corpo, mas é você sair de um meio líquido e confortável para um meio aéreo e desconfortável, que é desafiador. É desafiador. O próprio movimento da primeira respiração, né, que ele vai ter nesse meio é doloroso, é doloroso. Por isso que ele chora. Não chora por causa nada, chora porque, na verdade, vai abrir, né, os alvéolos pulmonares na absorção daquele ar. Isso é doloroso, mas vai ser bom. E aí tem toda a questão instintiva, né, que é a busca do alimento. Tudo isso, gente, é fé. Então, quando a gente reinicia a vida física, a gente está exercitando esse sentimento, né, inato, que é a fé. Mas ele vai dizendo aqui pra gente que a fé é o sentimento inato do homem dos seus destinos futuros. Isso é interessante. Esse sentimento em relação ao futuro, ele é primordial. As nossas doenças, as nossas dificuldades, vem muito da gente focar só no presente. E se eu foco só no presente, eu foco na dificuldade. E quando eu foco na dificuldade, aí diz, mas aí está brigando de Poliana, não. Na verdade, o problema existe para você focar na solução. O problema é o desafio ao desenvolvimento da inteligência e da moralidade, principalmente da inteligência. Se a gente foca no problema, a gente não quer resolver. Mas às vezes eu pego o caminho mais difícil. Pegando o caminho mais difícil, eu vou chegar à conclusão que não é aquele caminho, mas é o caminho. A gente teve... Isso é um bênção na vida, né? Eu fui aluna do professor Jair Bezerra, né? Era um grande matemático da época, era ele e Ari Quintela. Eram grandes matemáticos, né? E eu fui aluna de Jair Bezerra num momento assim de boa explicação, né? De boa... de didática mesmo. E ele fazia assim. Aí vocês vão ver que eu não sou novinha, né? Nem precisa nem falar isso, porque todo mundo sabe que é isso, né? Naquele momento, para ingressar em escolas, né? Principalmente aquelas escolas que é consideradas de excelência, a gente tinha uma admissão. E quase sempre a idade era pouca, né? Então, você imagina, né? 11 anos por aí. E tinham determinadas questões que eram para reprovar aluno, porque o objetivo naquele momento era o quê? A busca era grande, era para reprovar e ter o que eles chamavam, entre parênteses, entre aspas, né? Dos melhores. Bobagem, não tinha isso. E aí, imagina, né? A criaturinha aqui, como a maioria, naquele período de 10, 11 anos, entender determinadas questões não dava, não. Então ele decorava, né? Aí tinha umas questões muito práticas, né? Muito práticas, bem urbanas. No terreno existem porcos e galinhas. Bem urbano isso, né? São tantas cabeças e tantas patas. Quantos porcos e galinhas? Isso é prático demais, né?
Outra questão, né? Há uma caixa para ser preenchida, né? Que tem tantos. A caixa tem a capacidade de tantos metros cúbicos, era metro, né? E aí tem uma torneira que faz tanto, e a outra tanto. Em quanto tempo a caixa ficará cheia? Isso é abastecido, isso é perfeito, é muito prático mesmo. Tira do trem, né? O trem parte de tanto a tantos quilômetros de tal lugar, e outro parte da cidade B com a velocidade tal. Em que momento eles vão se encontrar? Perfeitamente numa praticidade muito grande, né? A gente, naquele momento, não tinha nem abstração para entender isso, até porque, naquele período, né, pelo próprio desenvolvimento do planeta, a infância demorava mais, né? Demorava bem mais, né? Hoje em dia, ninguém com juízo vai dizer que alguém de 2 anos é um bebê, porque não é, né? Até de 1 ano já não é mais bebê, né? Isso é consequência do próprio ciclo evolutivo do planeta. À medida que o planeta evolui, o período de infância, que é de adaptação, diminui também. Mas naquele momento não, a gente demorava um tanto. Então você decorava por quê? Porque queria passar num tal concurso e fazer parte do elenco daquela tal escola. E aquilo depois que passou também, era tão importante que a gente esquecia tudo e ficava para lá. E aí, o professor Hélio Bezerra falava assim: todo problema, olha que expressão interessante, né? Tem a solução em si mesmo. A gente não consegue resolver o problema porque a gente busca a solução fora. E vocês vão ver que o aluno porque onde você conseguiu esse número? Sei lá, veio na minha cabeça, eu botei. Pois é, aí erra. E aí ele fazia, assim, naquele quadro imenso, a gente desenhar. Se fossem todos porcos, aí desenhava os porquinhos. Se fossem todas galinhas, desenhava ali. Agora vamos ver a diferença. Então, quando ele botava aquilo, quando ele visualizava o problema, ficava fácil. Aí começava todo mundo, né? Aquele grupo adolescente, então era isso. Por que não me ensinaram assim? Porque uma das formas de manipulação da vida humana é diminuir essa fé. E como é que a gente diminui a fé? Colocando que existem situações que não têm solução, situações insolúveis. Essa é a forma de você manipular e de você acabar com o grupo. E, na verdade, é o contrário da lei de Deus, né? A lei de Deus não é essa. O problema é para quê? É o desafio, a competência. Nossa. Buscar soluções é trabalharmos a nossa adaptação ao próprio processo de viver. É sairmos da vida mais competentes do que entramos. E parece que tem que ser desafiado, porque se ficarmos na zona de conforto, a gente não cresce um milímetro. Enferruja. Enferruja, né? Os desafios que se tem, né? Eu estava vendo, né, na atividade física, aí eu estava lá numa aula de funcional, né? E estava eu lá. E aí daqui a pouco a professora falou assim: que é isso, Deus? E eu estava fazendo porque outras pessoas estavam fazendo naquela altura, né? E aí eu estava fazendo também. Ela disse: você está rindo. E aí já não gostei quando ela falou isso. Né? Você está no conforto. Não é isso não. Tem que botar mais um. E aí botou mais um. Por quê? Para desafiar. E aí ela falou assim: se você faz atividade física conversando e rindo, você não está se exercitando. A atividade é no momento que você tem que se concentrar, tem que pensar até nos músculos que estão sendo usados, né? Tudo isso, e vai sair cansada. E aí quando você faz a cara feia, está provando que você está fazendo esforço, porque para ficar na mesma coisa não adianta fazer atividade. E aí vamos olhar novamente o conceito. Fé é o sentimento inato do homem nos seus destinos futuros. Por que a gente faz atividade física? Porque a gente quer saúde, né? Ou pelo menos a gente quer postergar determinados problemas, né? Eu pessoalmente sempre falo, eu troquei determinados remédios que as pessoas da minha faixa etária tomam, né? Pela atividade física. Isso é extremamente mais barato, né? Quando eu vou no cardiologista, que tem lá de estrelinha, essas coisas todas, eu fico toda feliz. E ele também, né? Por quê? Eu confio que se o organismo começa a funcionar bem, né? Se eu cuido com cuidado, eu vou ter saúde. Saúde para mim representa o quê? Um desempenho melhor, uma qualidade de vida melhor, que é importante
dentro da encarnação, para mim, né? E aí ele diz que a fé é a consciência que o homem tem das faculdades imensas. Gente, eu amei isso. Fé é sinônimo de autoestima. Se eu não me considerar filho de Deus, eu vou achar que eu não tenho, o outro tem. Mas como é que pode? Que pai é esse que dá determinadas faculdades, possibilidades e não dá para o outro? Como é que pode isso? Então, quando eu sei que eu tenho faculdades imensas, mas está em germe, aí começa. Ah, está em germe, estado latente, e que eu tenho que fazer desabrochar e crescer pela vontade atuante. Gente, só esse período, esse parágrafo, já dá para a gente virar até seminário, né? Por quê? Eu tenho essa possibilidade. Então, quando eu olho para o outro, assim, ah, mas olha só, também ele tem isso? Eu também tenho. Só que aquele outro fez crescer. Desenvolveu através de quê? Da vontade. Que vontade é essa? Vontade atuante. Não é aquela vontade assim, né? Porque a vida da vontade é simplesmente querer, como o Emmanuel fala, né? Ah, eu queria tanto. Pois é. Mas não faço nada pro tanto virar, acontecer. Quando ele fala vontade atuante, é a gente viver a vida vivendo, exercitando-se a cada momento, e mesmo que eu erre, eu posso levantar. Porque a vida me dá esse direito, a lei de Deus me dá o direito de errar, porque erro é uma contingência natural de todo aprendiz. Só não erra quem sabe, né? Enquanto você não sabe, você vai nas tentativas. E aí ele vai dizendo, então, né, que até o momento ele só entendeu a fé no sentido religioso. Quer dizer, até aquele momento ali. Vamos perceber que a doutrina espírita surge nesse século, né, esse século XIX, em que a ciência começa a crescer, começa a surgir, a desabrochar, e nega a questão da religiosidade como algo que amesquinha a capacidade do homem pensar. Era essa a posição. E aí, naquele momento, ser uma criatura de fé era ser um bobinho. Era ser um bobinho. Aliás, eu estou até pensando, até hoje muita gente acha que o evangelho é para aqueles espíritas que não têm estudo. Interessante, né? Quando todo o movimento da doutrina espírita veio para refletir sobre Jesus, porque não tem ninguém maior do que ele não, gente. Tem gente que você, mas aí eu vejo a quântica, Jesus já sabia, não, quer dizer, para a física quântica, para Jesus está ultrapassado. É brincadeirinha, né? É ábaco, aquela brincadeirinha danada. Não tem até. Então, o Espírito que mais trouxe. Mas naquele momento, as pessoas achavam que a fé é a coisa religiosa, né? É coisa que não tem muito a ver. E aí, por quê? Porque viu Jesus apenas como um religioso, o chefe de uma religião. Mais tarde, a gente vê no século XX, começa na Inglaterra um grande estudo acerca da inteligência de Jesus. E esse estudo começa a ser feito por cientistas, né? Pessoas da área comportamental, da área psiquiátrica. E aí eles colocam o seguinte: pode não ter havido esse personagem de Jesus, porque quem pega o livro de Jesus histórico, eu acho até irritante, gente, é uma coisa. Porque são assim, volumes assim, eu só consegui ler os dois que eu não peguei, não. Porque assim, cada um briga para provar umas coisas. E aí tem a briga do sermão da montanha, do sermão da planura, de não sei o que aqui, que foi daqui, foi para lá. Umas questões que não acrescentam absolutamente nada. Parece até daquela revista que faz fofoca do outro, em que você vai ver, né, a dimensão de um véu do fulano que casou. O que me interessa isso, né? De que foi feito o bolo ou o doce da vida do outro, né? Então, muitas vezes esse estudo, embora respeitável, mas eu acho que não é edificante, não precisa. Mas eles começaram a ver o seguinte: pode não ter existido esse personagem Jesus, mas existiu alguém na história, existiu alguém na vida, que para agir como ele agia e falar o que ele falava, tinha um coeficiente intelectual maior do que o da humanidade, não é só daquela época não, da humanidade até o dia de hoje.
e começar então a analisar essa inteligência de Jesus, quer dizer, por quê? Ele começa a dizer dessa fé que remove montanhas. Montanhas de dificuldades, né? E montanhas mesmo. Naquele momento que Jesus falava isso não era muito olhado, não. Era até olhado como um milagre. Mas ele vai trazendo o quê? A questão da vontade, gente. A vontade, Leon Denis, na obra O Problema do Ser e do Destino, ele diz que é a maior potência da alma. E é. Estamos quase recém-saídos, está recente, a questão das Olimpíadas, né? E das Paralimpíadas. Como isso mostrou para a gente o que é a vontade. Então, é essa potência desafiadora. A gente não deixa de trazer sempre, né, a questão de Teresa d'Ávila. Imagina alguém no século XVI, mulher e médium. Companhia de Jesus e Inquisição em cima, né? Tudo isso. Porque ela via, percebia coisas, né? Dizia que falava com o próprio Senhor, tudo isso, né? A bênção é, e aí vem a questão da fé, que quando Deus dá a tarefa, ele oferece recurso. Só que o recurso não vem de mão beijada, não, gente. O recurso, né, vai ser trabalhado. E ela começa a entender isso. Ela trabalha essa fé. E é um fato interessantíssimo, num dos Carmelos que ela vai fundando, né, tudo isso, quando ela encontra João de la Cruz, né, que passou por esse nome, João da Cruz, e ele era um jovenzinho. E ela acha que a forma, ela entende que aquela forma de adoração do convento da Encarnação, dos conventos da época, ela falava assim, parecem mais moçoilas em um hotel de luxo. Em que as pessoas ficavam ali, né, orando, contemplando tudo isso, mas não faziam nada. E a Teresa d'Ávila, ela concebe que para servir Jesus, quer dizer, o convento, o Carmelo, seja lá o que for, tem que estar associada a uma obra social. É essa a ideia dela. Não dá para ser daquele jeito. Só que naquele momento era uma coisa muito difícil, porque ela mexia com o quê, né? Quem eram as moças e os rapazes que iam para o convento? Eram aquelas pessoas que a família interessava, dava um certo status e tinha um poder aquisitivo alto também. Então ela começa a mexer com essa visão social. E a dificuldade é muito grande. O que eles podem botar de empecilho para a coisa não acontecer, eles colocam. Então ela consegue, tem lá uma casa, uma princesa, uma pessoa que tinha muito dinheiro, ofereceu para João da Cruz. Mas era uma casa que quando ela entra, ela vê aquilo pequenininho, sujo, não tinha condição, insalubre. Aí ela vai com ele lá ver, né? Com ele e mais 2 irmãs. E a história diz que ela fica, eles ficam, a partir da hora que chegam, viram noite para limpar tudinho, organizar, para ter uma condição de habitabilidade. Quando eles acabam tudo de manhã, as paredes caem. A parede caindo, a Teresa d'Ávila fala assim, agora que tá bom, que os demônios estão atuando, era a expressão dela, né, como católica, né? Se os demônios estão atuando, é sinal que a obra é do Senhor. Se os demônios estão sendo contrariados, expressão dela, é a obra do Senhor. E aí a gente vê a doutora Herman falar a mesma coisa pra gente. Quando a gente vai e começa a reclamar, né, a instituição está sofrendo dificuldade, está havendo desentendimento, e está havendo isso, aquilo outro, aí a doutora Herman fala assim, que beleza. Aí você fica olhando assim pra cara, que beleza é essa? Olha só. Se não houver o ataque e a dificuldade, é sinal que vocês estão coniventes com a treva. O ataque quer dizer que a casa, a instituição, está incomodando. E está incomodando a treva é ser a favor da luz. Olha que coisa bonita, gente. E verdadeira. E é o que Jesus fala, porque Jesus o tempo todo ele foi confrontado pelo poder dominante, pelas ideias, né? Imagina uma ideia de fraternidade que até hoje é desafiadora pra gente. Porque ver todo mundo como irmão é
é o desafio, né? E todo mundo, como receptor desse mesmo amor de Deus que Jesus falou, que faz, ele comparou ao sol, que faz, o sol nasce, né, ilumina bons e maus, justos e injustos. Pra gente, pelo menos pra mim, é desafiador. Pensar que o mesmo amor que Deus tem por mim, que sou boa, que eles colocam, sou boa, muito boa, né? É o mesmo amor que ele tem por todo mundo que está sendo preso ou não. É o mesmo amor. Para nós, porque ele tem uma limitação. E aí eu vou ter que trabalhar a minha vontade primeiro para compreender. Saber compreender. Para posteriormente viver. Por isso que a doutrina diz que o desenvolvimento intelectual é antes do moral. Porque moral não é ser bonzinho, né? Moral é você entender que a lei de Deus é o bem, é a felicidade. E praticar, né? E é uma coisa um pouco difícil. Então ele vem dizendo das curas. As curas como exemplo de quê? Da vontade. Né? Porque os discípulos, os apóstolos, faziam o trabalho. Mas muitas vezes eles não conseguiam. Principalmente na questão da desobsessão. Que era no momento da expulsão dos diabos, né, dos demônios. Aí a criatura estava lá, ia no túmulo, né, andava nos cemitérios, né, e ali caía, e era uma dificuldade muito grande, era amarrado até em correntes. E os discípulos foram chamados para ir lá, e não conseguiam nada. Nada. Aí foi perguntar, né, aí chamaram Jesus, e Jesus criou um diálogo, uma força de diálogo, e o Espírito colocou a falar, né? Por quê, né? Cristo, Senhor, por que me importuna? Por que me importunar? E aí Jesus pergunta, qual é o seu nome? Porque ele sabia que o nome era Jesus, né? E aí ele fala assim, legião, porque somos muitos. E aí naquele momento, os Espíritos saíram. O Espírito saiu. Aí os discípulos falam assim, mas por que nós não conseguimos fazer isso? Aí Jesus falou, né? Foi por causa da fraqueza da vossa fé. Olha, é muito sério, né? Só por causa disso, que Jesus não falou. Porque vocês são menos evoluídos. Porque vocês não têm o magnetismo que eu tenho. Jesus não falou nada disso. Ele falou, é por causa da fraqueza da vossa fé. Em verdade vos digo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Olha que coisa fantástica, gente. E a mostarda é pequenininha, né? Mas aí fiquei analisando um pouquinho a mostarda, né? Ela é pequenininha. Quem faz a auriculoterapia sabe, né? É pequenininha, mas incomoda a peça, né? Aí tem que mexer, né? Quando a pessoa faz, incomoda, né? E mexe com estruturas. Não mexa. Então essa fé do tamanho do grão de mostarda. Naquele momento, né? Em que Jesus está pregando e está com aquele povo, né? Aquele povo todo. E de repente ele pergunta assim, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Ou saiu virtude. Eu gosto muito mais da interpretação grega, da tradução grega, que é sair virtude. E aí, pergunta a Pedro, como é que eu vou saber, Senhor, se está cheio de gente aqui, né? Quem tocou? Mas era uma mulher. Uma mulher que sofria da hemorragia. E ali a questão da hemorragia, naquele momento para o judaísmo, era sinônimo de imundície. Então, além dela estar frágil de saúde, era movimento impeditivo do contato social, porque quem chegasse junto dela ficaria imunda também. Essa é uma situação séria. Então, era uma privação muito grande. Mas ela tocou. E aí, mas por que ela não chegou perto? Primeiro que ela, como mulher, ela não poderia chegar perto de um homem, ainda mais um judeu. Não poderia, era fora da lei. E segundo, pelo estado dela, pior ainda, né? Se ela se dirigisse, ela contaminaria e prejudicaria. Mas aí ela tocou na barra do vestido, da túnica de Jesus. E sabe qual é o sentido da barra, da roupa do judeu, né? É a lei de Deus. Então, através da barra da roupa, ele toca, né, o solo, que é a criação de Deus, né? Ele toca a terra, até essa terra prometida. Então, tocar na barra é como se reconciliar diante da lei.
E ela foi fazendo isso. E na mesma hora, o fluxo de sangue parou. E Jesus fala da fé. Da fé. Tem a mulher cananeia, é outro desafiador. Desculpa trazer muito exemplo de mulher, né? Mas é. A mulher cananeia, né? Que ela chega e pede a ajuda pro filho. E aí Jesus fala assim, mas como é que você, né? Porque o cananeu era considerado assim, uma criatura que não valia grande coisa, pela localidade, né? E aí ela fala assim, você não sabe, né? Que não é permitido, né? Que os cachorrinhos, que os cachorros falem, que era chamado de cachorro. Era uma forma que os cachorros falem, né? Com o dono, tudo isso. E aí ela fala assim, Senhor, mas também aos cães é permitido comer o que sobra da mesa do Senhor. E aí Jesus falou assim, nunca vi tamanha fé. Pode voltar lá que já está curado. E aí o que a doutrina fala, o Evangelho fala, do magnetismo, né? Que é esse trabalho de cura à distância. Porque não tem distância para o fluido, né? É qualificar o fluido e chega até lá. É o trabalho que tem de radiação, esses trabalhos todos, gente. Mas se a gente duvidar, e aí Jesus fala, o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que vai e vem, né? E a onda do mar é isso, né? Vai e vem, né? Quando tem esses castelos, essas esculturas, né? A gente até torce para não chegar, porque se vai chegar, mas vai chegar, né? E quando a maré sobe, vai chegar e vai acabar aquilo. Porque se não tiver fé, a gente não constrói nada na vida. Na vida. E continua, né? O Evangelho colocando. A fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou às aspirações terrestres e futuras. Então, eu vou começar a falar de necessidade terrestre. A vida é trabalho, né? Sempre é trabalho, né? Se a gente não tiver fé, vamos observar bem, quem não tem fé não tem planejamento. É o deixa a vida levar. A vida não é nada. Se der, e eu vou assim, se der, Deus, se não der, não deu. Mas aí já começa, mas eu acho que não vai dar. Se a gente acordar durante o dia, viu, acordar pela manhã, na certeza que não vai acontecer, não vai acontecer mesmo. Porque a gente tem fé no insucesso. Vamos observar não só a mídia, mas as nossas cabeças impressionáveis, né, e sugestionáveis na situação do país e do mundo. Cada episódio que acontece, não falei? E vai vir muito mais e pior. E vem, né? Vai piorar a cada momento. Ontem, a gente tem reunião mediúnica. A nossa reunião mediúnica é sexta-feira. Então, começa mais fala no Zap, né? Pelo WhatsApp. Olha só, cuidado. Cuidado, porque tem o cartel, porque tem isso, tem aquilo, e aí pro centro. E aí foi interessante que a hora que eu comecei a ler, eu já estava no meio do caminho. Já estava no Fundão dele, né? Aí passei, né? No quartel, lá no 6º Batalhão, que era tinha umas 4 ou 5, né? Criaturinhas, né? E aí eu achei muito interessante as mulheres familiares, né? De óculos escuros, cheirosíssimas, bem vestidas, né? Aquilo tudo pra quê? Porque tinha uma rede de TV lá filmando, e aquela coisa toda, e falaram, nada, problema nenhum. E os cartazezinhos escritos, né? E alguns companheiros lá do outro lado, bebendo cerveja, rindo, aquela situação toda. Nada para justificar transformação nenhuma, né? Fomos ao trabalho, participamos da tarefa, voltamos com a mesma tranquilidade. Observa só. Se você não faz um planejamento, não tem certeza, você é movido por essa circunstância. Aí depois soube, né? Que 95% do efetivo está trabalhando, né? E aquela situação toda, quer dizer, não é o mal que se fala, que a gente não pode engrossar. Não é querer viver mundo de Alice, não, gente. Mas observa, só há uma fatalidade que é o bem. Só há uma fatalidade que é o bem. Tudo que se afasta do bem é por conta do livre-arbítrio nosso. Às vezes, na maioria das vezes,
eu tenho muito, eu invisto muito mais no meu medo do mal do que na certeza do bem. Já viu que muitas vezes a gente investe muito mais no medo da doença, que já é doença, né? Do que na certeza da saúde? Porque o estado natural é ser saudável. Eu li uma escritora que ela estava, até mexicana, ela estava falando, né, do sonho dos asilos futuros. Muito interessante, com a terceira idade, né? Então ela sonhava o quê, né? Que tivéssemos boas suítes, mas que tivesse o que no asilo, né? Piscinas, né? Atividades físicas, momentos dançantes, né? Bibliotecas, rodas de leituras, debates, produção artística. Que interessante. Porque isso seria o natural, né? E a gente iria abdicando das atividades à medida que não tivéssemos forças físicas para fazê-la. E ela acredita, né, ela é uma especialista em saúde mental, ela acredita, né, que a inatividade, determinados condicionamentos e preconceitos é que vão gerando os estados de demência, né, as alienações, determinadas questões, e ela chega até na questão do Alzheimer, né, fazendo a colocação dela. Que essa inatividade, essa posição, na verdade o quê? A falta de fé em mim mesmo. Pior aconteça. É esquisito isso, né? Estou esperando pior. E o medo é algo tão sério, porque na verdade o medo é o quê? É a fé no mal. É uma fé. Que Jó, ele já foi, Jó, né? Aquele profeta antigo, pode ser uma lenda, não sei o quê, mas tem muita coisa interessante. E ele fala, num determinado momento, uma frase que eu amo muito. Ele fala assim: Senhor, Senhor, por que é que tudo aquilo que eu temo me sobrevém? É isso. Já viu gente que tem pavor de assalto? É assaltada toda hora, né? Atrai, a gente atrai. Há alguma coisa em nós, que é o oriental chama de aura, né? Que é o nome mais conhecido. A gente, André Luiz chama de psicosfera e Emmanuel chama de campomanto eletromagnético. A gente radia. Eletromagnético, é o magnetismo. De que é composto? De que é composta a nossa área de atuação e de influenciação? Por tudo aquilo que eu penso, e aí pensamento, né? Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu sinto e minha ação. Tudo isso vai qualificar esse campo. E eu vou atrair exatamente de acordo com esse campo, que graças a Deus é extremamente mutável. É mutável. Naquele momento que eu acordo, né? Em que eu programo assim, vou ter um dia, né? E há de ser bom, né? Hei de dar conta das atividades do dia. Ainda há pouco mesmo ouvindo, o companheiro falou assim: nossa, mas deu para tudo isso, olha. É sexta-feira, né? Um dia em função do Leão Denis, a gente chega um tanto cedo e sai tarde da casa, né? Então eu cheguei em casa, não devia ser mais 15 para as 11, por aí, né? Mas aí hoje já tem, né? Já tá a roupa toda lavada, eu já tô com o almoço pronto, já tô com a minha cozinha toda organizada, né? Então, por quê, gente? Aí você acordou tanto de madrugada? Não foi tanto de madrugada, não. Eu levantei, que vai ser umas 10 para as 6 da manhã, que não foi tão assim, né? Mas observa, você se vê fazendo e sabe que vai ficar pronto. Agora se você começa assim, meu Deus, não sei como é que vai ser amanhã, né? Não sei como é que vai ser amanhã, vou ter que acordar, vou ter que fazer, não vai dar tempo. E aí você visualiza o quê? A sua casa, aquela grande bagunça, né? A roupa lá toda assim, você visualiza aí, sim, olha, tá uma confusão danada, com certeza. Vai chegar a hora de você sair e as coisas vão estar daquele jeito. Sabe aquele negócio que não vai dar tempo de ler? Eu não tenho tempo de ler. Não vai ter mesmo. Agora, se imagina, e até, eu faço até isso, até anoto na agenda, sabe? A programação dividida, mais ou menos, os livros que eu desejo ler. Então tem lá alguns e tem outros. Por quê? Porque vão surgir novidades que eu vou querer me atualizar, né? E aí eu vou anotando cada coisa que eu vou ler. Não é para mostrar a ninguém, não. É para perceber o quanto a organização dá certo. E é perfeito, gente. É perfeito as coisas.
Então a doutrina vai ensinando isso, e a fé. E a fé vai levar à realização de coisas materiais, que quando ficar pronto, as pessoas chegam assim, como é que você conseguiu? E às vezes até a gente mesmo não sabe como. Por quê? A ajuda que vai havendo é muito grande, gente. Quem diria que estaremos hoje aqui nesse espaço, né? Com uma reunião. Não? Com curso, com trabalho. Quem diria isso, né? Em princípio, e não tem sede, não dá para fazer, né? Não dá, né? O Teresa D'Ávila, a Teresa D'Ávila está no terraço lá de casa. Ela até foi lá, não tinha que o céu onde foi, né? Então a pessoa fala assim, ué, mas como é que pode, né? A gente também não achava que pudesse, não. Uma vila lá, quer dizer, é espólio de Rio Branco, e tem umas coisas assim, e foi, e os vizinhos, né? Alguns vizinhos até falam assim, ah, como é que vai ser quando vocês saírem daqui? A gente não tem nem a ver com a doutrina e tudo, mas com certeza alguma coisa, né? algum lucro, alguma questão vibratória, que a pessoa não tem nem consciência, alguma segurança, as pessoas entendiam essa segurança com gente entrando, né, gente? Porque o povo vai para reunião pública, né? O povo vai para estudo, mas observa só, mas por quê? Por quê? Não tem medo dos vizinhos que você reclamar? Assim, não. Porque eu tenho certeza que é um projeto espiritual, né? Há um projeto espiritual. Agora, isso não quer dizer que a gente não trabalhe para conseguir espaço. Com certeza, né? Vai trabalhando. Vai trabalhando. Vai, né? Mas os imóveis estão, aqueles pessoas, vai trabalhando. Aí, como diz um amigo nosso, né? É chá, é café, é sorvete, é chocolate, é almoço, e a gente vai trabalhando, né? Para conseguir. É essa vontade ativa. Na certeza do quê? Que vamos conseguir. Vamos conseguir. Mas com trabalho, com vontade. E aí essa ideia de ir de pensar na consecução faz com que a gente comece a mentalizar, né? Mentalizar as salinhas que teremos, né? Os trabalhos que poderão ser realizados ali, né? Os cursos, o atendimento espiritual, as questões todas. Isso vai plasmando no plano espiritual. Ou melhor, a gente vai recebendo as intuições, né? E o fortalecimento da vontade e da fé. É isso. Há um fato muito interessante trazido por Ney Lúcio. Deixa eu ver qual é a obra. Não é Jesus no Lar, não. É uma outra obra dele. Ele conta, está no livro A Vida Escreve, que são vários autores, né? Então, é o poder da gentileza. Existia um professor que queria montar um trabalho para aquelas crianças, aqueles adolescentes que estavam na rua. Mas, pois é, né? Até na história, professor, vocês sabem como é que é, né? Aquela dificuldade toda. E ele fala assim, ah, meu Deus, eu tenho uma ideia, mas não tenho dinheiro. Aí ele foi lá, né, na prefeitura, e o prefeito virou e falou assim, olha só, você consegue o prédio, que naturalmente o projeto é bom, eu dou o alvará. Mas a dificuldade era no prédio, né? E aí naquele domingo ele sai e fala assim, ah, Jesus, o que eu vou fazer, né? Ele estava triste. Precisava tanto de um espaço para essas crianças, que daqui a pouco, na questão do futuro, se tornarão adultos, e eu quero ver os adultos melhores, né? Numa situação melhor. E ele está então encostado no local, perto do mercado, quando chega aquela senhora e fala assim, meu velho, vem cá. E ele foi. Carrega essas bolsas, legumes e verdura, tudo isso, carrega até lá o carro. E ele foi e carregou. Aí virou você, agora vamos lá. E aí levou ele para casa, né? Varra isso aqui. Ele varreu. Leve agora isso aqui para a padaria para assar. Ele levou para assar. Agora, dê uma limpada na chaminé. Ele limpou na chaminé. Ele foi fazendo as coisas todinhas, né? Apanhou tudo isso. Daqui a pouco começa a chegar os convidados para aquele almoço que ela ia dar. E entre os convidados estava o prefeito, né? Que era irmão daquela senhora. E pergunta ela assim, o que ele está fazendo aqui, né? E ele naquele momento ele já estava todo sujo, né, de fuligem, né? Todo suado.
Aí ela falou assim, é o velho que está ajudando aí. Ela falou assim, não. Ela falou assim, não. E aí por aquela, fazer um professor, ter um projeto, e ela então ouve aquela situação toda e fica constrangida, né? E fala assim para ele, vem cá, esse espaço aqui serve para você fazer o seu projeto? E ele, contente, né, arregaçou, claro que sim. E aí no dia seguinte, ele tem o alvará para começar a tarefa. Olha só, gente. Na verdade, ele tinha um projeto mental, né? Não possuía recurso, mas ele queria realizar materialmente. E a coisa aconteceu. Uma outra questão, eu considero entre irmãos. Não é que a gente sirva de exemplo, não. Mas tem vivências nossas que eu acho que vale a pena, né? Eu e o marido, no mesmo trabalho, na profissão, ganham a mesma coisa, né? Então, e as nossas contas em casa sempre foram democraticamente divididas, né? Democraticamente mesmo. E aí ele falava assim, Deus, o que acontece? O que acontece com você? Por quê? Que a gente paga as mesmas coisas, e o meu dinheiro acaba, e o seu dá essa coisa toda. Aí depois eu deixava passar. Um dia eu falei, sabe por quê, Hebe? Por quê? Eu recebo salário e você recebe merreca. Por quê? Antes de sair o pagamento, naquele momento, eu ficava assim, doidinha para chegar o dia. E aí mulher tem umas coisas assim, né? Sem bobagemzinha, né? Eu sempre me dei uma coisinha, você compra uma pizzeria, compra uma coisinha, faz alguma estripulia naquele comecinho, né? E isso me dava uma alegria de saber que naquele dia será o pagamento. Ele começou a reclamar. Agora veja só, né? A gente estuda, se especializa, faz uma tarefa de utilidade pública, você presta um serviço, e aquele outro, olha só, aquele outro que não estudou, não sabe nem falar, nada disso, tá com aquele salarião, e a gente ganha merreca. Ele falava isso. Olha como o pensamento da gente condiciona. Então, para ele, na cabeça dele, a fé era, eu estou recebendo muito pouco que não dá, que é merreca, que não dá para nada, né? Recebi aquele salário com alegria, com muita alegria. Então a forma como você lida com as coisas tem a ver com a fé que você tem naquelas coisas. Isso é fé. Você monta uma estrutura mental para a sua vida material, gente. E você monta uma estrutura mental para a sua vida moral, quando ele fala aqui da fé na realização de grandes coisas. A criatura de talento, ela investe no talento, né? A criatura que quer o bem, eu falei de Teresa d'Ávila, na questão da montagem dos Carmelos, na estruturação dos Carmelos, para quê? Para ter uma forma diferente de seguir, ela chamava Deus de Sua Majestade, né? A forma de seguir Sua Majestade, era servindo ao próximo. Imagina isso no século XVII, século XVI. E sofrendo perseguições, né? Então, essa fé é que vai levar à realização dos projetos. Vamos ver, na nossa família. Porque se a gente tem a psicosfera e a fé, essa vontade que qualifica, quantos de nós não está vindo assim, olha, eu estou na rua, estou muito bem, vou chegar em casa, é aquele desespero. E aí eu vou contar um outro exemplo, tá? É atendimento fraterno. A companheira chega muito triste ao centro, um relacionamento que já ia para 30 anos, né? E o marido começou na questão do alcoolismo. E a coisa estava ficando assim tão insustentável que ela já planejava uma separação. Mas foi a casa espírita, né? Pediu uma ajuda, tudo isso. E aí, naquele momento, a espiritualidade mesmo intuindo a gente, fala assim, pergunta como é que ela pensa, os espíritos fazem cada coisa com a gente, né? Como é que ela pensa nele? Eu falo assim, meu Deus, como é que pode, né? Mas como naquele momento eu não tinha recurso nenhum a oferecer, eu perguntei, amigo, por favor, como é que você pensa nele? Eu disse, Deusa, quando chega assim, umas 5h30, eu falo assim, pronto, lá vai sair ele do trabalho, parar no bar com aquele pessoal todo, para chegar aqui daquele jeito. Era a chave. Era a chave. Porque ela pensava, então, no relacionamento, na vida familiar, as nossas ligações
são muito maiores do que aquelas sexuais e circunstanciais, né? Há uma relação fluídica na vida familiar. Então, no momento que ela pensava assim, ela mobilizava, atingia, e ele até sem vontade ia fazer. E aí veio a orientação, né? Começa a pensar diferente. É próximo às 6 horas da tarde, começa a pensar em Maria de Nazaré, né? Conduzindo para que ele chegue muito bem, feliz, e encontre no lar aquele apoio, aquela completude, aquele preenchimento, aquele bálsamo para aquela dor, que muitas vezes a dependência química é essa busca para essa dor íntima. Pensa pensar nisso. Passou um tempo e a gente esquece mesmo e o tempo passa. Dali a uns 2, 3 meses, a criatura entra no centro, naquele sábado, né? Com não era ramalhete, né, gente? Um negócio assim, daquelas flores, né? Aquelas flores vermelhas. E aí eu soube que estava me procurando. E falou, né, tal, olha, como é que eu tenho que agradecer, né? Por quê? Ela e o marido. Estava tudo bem. E aí eu falei assim, não é a gente que faz não, gente. É essa aplicação prática da fé. Vamos começar a trabalhar o bem. Né? Porque a fé, e ele fala aqui, que não afronta o ridículo dos homens, ela não é verdadeira. Então vamos pensar nisso. A fé humana, ela vai fazer a gente ter grandes realizações no sentido material. Mas a fé divina vai fazer com que a gente continue a acreditar na gente mesmo, assim como Deus acredita em nós. Vai fazer com que a gente abra mão de determinadas questões e vamos ver esse tesouro maior, que é o nosso autoconhecimento. Então, amigos, que Jesus possa nos abençoar muito. Que a gente possa aproveitar o tempo, aproveitar a vida, né? Para cultivar a alegria e saber que na lei de Deus, verdadeiro só é o bem. O mal é desvio de percurso. Aguardemos no bem, porque com certeza o bem virá ao nosso alcance. Muito obrigada pela oportunidade, muita paz para todos nós.